Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Pod Mais Impacto. Eu quero agradecer a nossa estreia, né? Pela nossa estreia, foi maravilhosa. Nós tivemos, assim, pessoas que nos viram, pessoas que assistiram, né? E, assim, até hoje a gente recebe muitos comentários positivos e para a gente foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa, né, Fran? Obrigada a cada um que comentou, né? Cada um que deixou um bom dia, boa tarde, boa noite para mim. Inclusive, quem deixar nesse podcast para mim vai ganhar um bombom na sua casa, então pode comentar, né? Nós tivemos muitos comentários aí muito agradáveis, né, positivos em relação à professora Fran, né, ao Pedro, as colocações, as ideias e tudo aquilo que a gente vem fazendo, né, na área aí da juventude, de adolescentes, em escolas públicas, que é o trabalho do Corda Social. Nós temos um projeto, um trabalho social chamado Cordas, joga lá, @Corda Social, para você acompanhar aquilo que a gente tem feito. A professora Franciele é uma das pessoas, né, das personalidades da nossa equipe, né, e ela trabalha em conjunto, né, com a gente, o Pedro Henrique, que está ali nos bastidores, né, e nós temos um grupo, uma equipe multidisciplinar que vai até escolas públicas, municipais, grupos de adolescentes em algumas comunidades, e a gente quer levar o resgate do equilíbrio emocional e também de estímulos saudáveis, né, Fran? Então, graças a Deus, está dando muito certo. Esta é uma iniciativa Corda Social, com três impactos, que é um lado de prestação de serviços, né, da nossa equipe. Se você precisa de treinamentos, consultoria, fale com a gente, que esse recurso também vai para o social, as nossas ações que a gente desenvolve social, né, ações sociais. E também uma iniciativa com a participação do Estúdio Way. Estúdio Way é onde a gente grava, né, os nossos parceiros de gravação, de produção, de áudio e vídeo. E, gente, eu quero deixar aqui, venha para Estúdio Way. A galera é profissional na área de vídeo, de som. O pessoal produz. Se você precisa de um jingle, né, aí, de uma música exclusiva que ninguém nunca viu, nunca ouviu, eles fazem para vocês. Então, a galera aqui é fera no que faz, né? O Igor, o Davi, um atendimento maravilhoso, nossos amigos, né, nossos parceiros, e eu te convido para vir para o Estúdio Way. Nós vamos anunciar, então, o nosso convidado, inclusive, né, antes, até para fazer aí um charme, né, para a gente, um convidado, assim, né, que é de altíssimo nível. Eu quero falar que nós vamos deixar o nosso QR Code social. Se você quer ajudar, né, as ações, se você quer contribuir, né, uma contribuição social, nós deixaremos aí na tela, né, vai passar para você o nosso QR Code, o nosso Pix social, que esse investimento vai para ações sociais. E se você quer conhecer, falo muito sobre isso, porque está no nosso coração, nós somos apaixonados pelos adolescentes, por crianças, pela juventude da nossa cidade. Se você quer nos ajudar, se você quer conhecer, joga lá, @ Instagram, Corda Social, para você conhecer sobre o nosso trabalho. Quer falar alguma coisa, Fran? Eu quero falar que eu estou muito nervosa, porque hoje quem está aqui é uma pessoa que eu sou fã. Né? Muito. Pode apresentar? Muito. Eu acho que a Fran quer apresentar, né, Fran? É porque foi meu chefe, gente. A Fran faz questão, então eu gosto muito da Fran. Ele nem sabe que eu era fã dele, mas sim, eu sou. Mas eu quero falar uma coisa antes, Fran. Eu quero falar que eu agradeço a Fran, ela fez o contato, né, de forma muito proativa, né? E ela entrou em contato com o nosso convidado e ele muito rápido, né? Já nos deu a resposta e aceitou prontamente. Eu sou grata, agradeço. E quero dizer também obrigada a Fran, que fez esse contato de forma tão inteligente e tão proativa. Obrigada, Fran. Eu que agradeço. Bom, o nosso convidado de hoje, ele é vereador por Goiânia, está cumprindo seu mandato ativamente, ex-secretário municipal de educação, ex-superintendente do PROCON, né? E também é ex-secretário da SEMAD, Secretaria de Administração Municipal.
Nós estamos aqui com o nosso mestre em Direito, professor na PUC, professor universitário, advogado, Wellington Bessa. Então, seja bem-vindo. Tudo bem? Pode falar, fica à vontade, secretário. Muito obrigado, Fran. Muito obrigado, Lute. Agradeço o convite. Para mim é um privilégio poder falar um pouquinho sobre educação, falar um pouquinho sobre também o trabalho que vocês fazem, especialmente o Corda Social. De tudo o que você disse que você é isso, ex aquilo, eu acho que daquilo que eu mais me orgulho é ser ex-aluno da escola pública. Uhum. Eu acho que a escola pública ela me deu essa oportunidade, né? Meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa, eles não conseguiam pagar escolas particulares para os 3 filhos, né? Para a escadinha que eles tinham em casa, e a escola pública nos acolheu. Meu pai e minha mãe sempre acreditou na educação, sempre acreditou na escola pública, né? E hoje nós somos fruto, nós somos resultado desse trabalho. Então, a educação é o principal dos direitos sociais que nós temos. É essencial que cada dia mais nós nos preocupemos com a educação, que nós venhamos a discutir a educação, para que a educação ela possa também evoluir cada dia mais, né? Então, para a gente ver efetivamente uma comunidade bem assistida, bem orientada. Exato. Né? A liberdade, ela vem também por meio da educação. Sim. Sempre. Perfeito. E assim, eu brinco que eu sou sua fã, e eu vou dizer por quê. Bessa, costumar falar Bessa, gente, mas porque eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação e eu sempre admirei muito a sua acessibilidade, né? Você não era um secretário de portas fechadas, de gabinete inacessível, né? E vou falar em especial minha irmã é uma funcionária administrativa numa escola lá no Balneário Meia Ponte. E aí ela passou por uma dúvida e ela perguntou para o senhor direto no Instagram e o senhor não só respondeu, como atendeu ela por telefone, diretamente, sem intermediário. Então, assim, uma servidora que às vezes é invisível no sistema, mas que foi vista pelo senhor. Então, e eu achei isso tão bonito, e não foi só ela. Então, eu quero agradecer, e eu digo que eu sou fã, não é por acaso, é por suas atitudes nos bastidores, né? Eu agradeço, Fran, e eu sempre busco encontrar a intencionalidade em tudo que faço. Eu estou na administração pública, estou na gestão pública de maneira bem recente. Eu nunca me imaginei ocupando cargo público. Uhum. Então, quando me formava em Direito, ali em 2007, passou inicialmente pela minha cabeça começar a estudar, inclusive, para magistratura, né? Eu sempre quis ser advogado, e no final do curso falei, vou estudar, talvez... Aí comecei a advogar, me apaixonei, confirmei a paixão que eu sempre tive pela advocacia e desde então sempre fui professor universitário, comecei a dar aula aos 24 anos, advogar também e me apaixonei por aquilo que sempre fiz e nunca me imaginei na administração pública. Em 2019 recebi um convite para assumir a superintendência do Procon Goiás, convite do governador Ronaldo Caiado. E ali eu fiquei 6 meses. E o Procon, ele, como órgão de defesa do consumidor, muitas das vezes ele assiste pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. E ali eu pude desenvolver algumas ações de proteção ao consumidor deficiente, portador de deficiência. Nós conseguimos atuar também especialmente contra grandes operadoras de telefonia, de concessão de serviços públicos como energia elétrica. À época nós aplicamos uma multa na Enel, o valor máximo da multa de mais de 9 milhões. Multei a Uber por recusa a transportar cadeirante. Então nós tivemos algumas iniciativas que ali eu via que eu estava alcançando um quantitativo maior de pessoas. Sim. Eu sempre atuei como advogado, na assistência judiciária gratuita, como professor orientador de estágio, você sempre ajudava uma pessoa ou outra, mas eu vi que na administração pública a gente consegue alcançar um quantitativo maior de pessoas com o seu trabalho. Isso é fantástico, né? Foi quando, início de 2020, eu falei, se eu quero ajudar pessoas por meio da administração pública, eu tenho que me candidatar. E juro, nunca tinha trabalhado na política, nunca tinha me imaginado na política e me lancei candidato. E foi a primeira vez que você se candidatou? Primeira vez. E já ganhou? Primeira vez. E à época eu falava, qual vai ser sua bandeira? Primeiro, qual que é a sua região? Minha região é Goiânia, né?
qual que é a sua bandeira? Não, minha bandeira é uma política qualificada, uma política que efetivamente alcance as pessoas, que efetivamente ajuda. Ah, mas se não dá voto, vamos ver se vai dar voto ou não. Então as pessoas compreenderam, a minha comunicação ela foi muito feliz nesse aspecto, né? Então eu consegui me eleger, e a partir de 2021, né, eu tive a oportunidade de ser convidado para ser secretário municipal de educação pelo prefeito Rogério Cruz, e digo, em 2 anos e 3 meses que fiquei na secretaria, fui muito feliz. Me encontrei, né, como eu disse, eu sou muito grato à educação pública. Me encontrei como secretário municipal de educação, como gestor daquela pasta, me apaixonei pelos 18 mil servidores, professores, administrativos, diretores, apoios, me apaixonei pela bandeira da educação, me apaixonei pelos 110 mil alunos que ingressam nas nossas unidades diariamente, estudei como nunca, né, a educação. Minha formação inicialmente é jurídica, eu tinha experiência na gestão da educação, mas do ensino superior. Sim. Eu sempre advoguei na área do direito educacional, mais no ensino superior. Então eu estudei como nunca a educação. De repente, já gerenciando ensino fundamental, educação infantil. Educação infantil, fundamental, ensino de jovens e adultos. Sim. Me esforcei bastante, estudei bastante, mas a Secretaria Municipal de Goiânia, eu sempre falei isso, ela tem um quadro de profissionais assim, fantástico. Concordo, inclusive eu trabalho lá. Então, é um grande exemplo, nós temos um exemplo na mesa. Realmente. Então, não é pela Fran apenas, mas hoje nós temos um quadro qualificadíssimo de doutores, mestres, professores que se dedicam há anos para que a gente possa efetivamente entregar uma educação de qualidade. Então, foi fácil de fazer aquele trabalho. Foi gerir esse quadro de excelência que nós temos, bons gestores, superintendentes, diretores, gerentes, diretores de unidades, que todo e qualquer comando que você trouxesse com essa intencionalidade, demonstrando o objetivo, todos compravam imediatamente a ideia e compram a ideia imediatamente. Então a gente conseguiu fazer algumas alterações administrativas, alterações pedagógicas, e essas alterações nós fomos muito felizes nelas, né? Então hoje o cenário é um cenário de mais esperança para a rede, de mudança, de evolução, tanto no currículo da educação infantil, currículo do ensino fundamental, currículo do ensino de jovens e adultos. Então eu acredito que Goiânia vai evoluir bastante com esse plantio que nós fizemos nesses últimos 2 anos. Realmente. E Bessa, você se sente impactado por esta geração? E eu gostaria de te perguntar outra coisa, né? Outra pergunta que corresponde. Quais seriam os pontos, né, de força e fraqueza que você observa na nossa geração e que gostaria de compartilhar? Hoje, nós temos uma geração completamente diferente, né? Vocês são jovens, mas na minha geração, eu tenho 39 anos, e na minha formação como pessoa, eu tive uma participação muito próxima dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, que, né, sistematicamente, diariamente faziam intervenções na nossa educação, naquilo que compete, naquilo que é de responsabilidade da família. Então, meus pais sempre foram muito próximos. Mas eu digo, nem todos têm essa mesma oportunidade de ter, né, pais tão próximos para buscar essa orientação. Hoje nós temos um rol de informações muito mais intenso que chegam para esses adolescentes, para essas crianças diariamente, né? Então a informação que nós tínhamos há um tempo atrás, eu quando criança, meu sonho era que meu pai assinasse lá revistas como Super Interessante, que chegava uma vez a cada 15 dias, a cada um mês. Hoje não. Hoje a criança tem na mão muito mais informação e cada dia tem utilizado menos da informação útil, né? Então hoje nós temos um desafio muito grande. Um desafio hoje da escola, né, de filtrar ali o que é interessante, o que é bom para aquela formação, de trazer um foco para essa criança, para esse adolescente, e uma responsabilidade muito maior da família também, né, de possibilitar que esse acesso ele ocorra a esse número muito grande de informações que nós temos hoje, mas que essas informações não sejam dadas na medida e no formato errado para essas crianças. Então hoje, ser pai, ser mãe, ser educador é uma tarefa muito mais complexa, acredito eu, do que era há 30 anos atrás, por exemplo, quando eu estava ali finalizando os anos iniciais do ensino fundamental. Muito. E até puxando esse gancho, né, eu vi que quando o senhor era secretário, houve investimento em tecnologia educacional,
incentivo ao uso do tablet, notebook na escola, né? E também os professores ganharam aí um abono no final do ano, que foi inédito na sua gestão, e outras coisas bem legais. Mas tem uma parte que ainda é uma dor na educação. Queria perguntar para o senhor sobre os administrativos. Os administrativos da educação, aqueles que são realmente da educação, ainda têm um salário bem aquém do que eles fazem. E eles têm uma luta sobre isso. Há uma esperança para eles, né, de autoestima melhorada, um plano de cargos e salários que valorize essa categoria, os administrativos da educação de Goiânia? Fran, a gestão pública ela é feita com construção. Nada você consegue fazer na gestão pública de uma hora para outra. Nós temos um diagnóstico claro e preciso das deficiências e das dificuldades da rede municipal de educação. E diante desse diagnóstico, você vai fazendo uma construção para que isso seja mudado. Então, quando nós chegamos em 2021, nós estávamos num cenário de pandemia. Eu entrei dia 26 de março de 2021. Nós estávamos há um ano e um mês de pandemia. E naquele momento, existiam várias dificuldades administrativas e de pessoal. Então, muitos servidores sem receber auxílio locomoção, servidores dentro do período pandêmico, vários direitos foram suspensos desses trabalhadores, tais como quinquênio, entre outros benefícios. Então, nós chegamos num momento de muita dificuldade. Então, quando eu cheguei, primeiro, qual que era o nosso principal objetivo? Que nós conseguíssemos retornar às aulas presenciais. Porque uma criança da escola pública, ela não tem condições de assistir a aula remotamente. Verdade. Então, nós tínhamos dados em que apenas 27% dos nossos alunos conseguiam acessar remotamente algum conteúdo. Digo algum conteúdo. Não era o aluno que conseguia acessar todos os dias esses conteúdos. Então, às vezes, o aparelho que possibilitava esse acesso era um celular que era do pai, que ele tinha que dividir com 3 filhos. Então, a aula remota na educação pública, àquela altura, não estava funcionando. Não estava funcionando por problemas sociais. O pai não tem internet em casa, não tem telefone, não tem um aparelho. Então, nós tínhamos que, para garantir o direito constitucional à educação, que o aluno fosse acolhido nas nossas unidades, que o poder público assumisse a sua responsabilidade de garantir esse acesso, porque até então não estava garantido. E como? E por quê? É claro, o poder público não estava preparado também para uma pandemia que fechava todo e qualquer estabelecimento. Sim. E descobrimos que o acesso à internet não bastava. Claro, tinha que ter um pacote de dados, tinha que ter aparelho, tudo mais. E mais. É difícil você lidar com uma criança de 8, de 9 anos, 7, dentro de sala de aula, presencialmente, você olhando nos olhos dessa criança. Imagina essa criança em casa. Sim. Atrás de uma tela de computador. Então era muito difícil. Foi um período muito duro, muito, muito complicado. Então, qual que era a nossa prioridade? Retornar para as aulas presenciais. Ali nós tínhamos o diagnóstico e nós precisávamos investir nos servidores. Eu elenquei, quando eu cheguei na educação, 3 principais, 3 pilares de sustentação da educação. Falei, se a gente conseguir melhorar esses 3 pilares, a educação em Goiânia vai melhorar. O primeiro pilar, a parte pedagógica. Nós tínhamos que evoluir, tanto no currículo pedagógico, nós tínhamos que alterar aquele sistema que ainda nós tínhamos aqui em Goiânia, sistema de ciclos de aprendizagem, que nós não conseguimos implementar efetivamente em Goiânia. Tínhamos que modernizar o currículo. A título de exemplo, né, os educadores vão me entender muito bem. Nós tínhamos alunos de 6 anos de idade que tinham 6, 7, 8 professores diferentes. E nós não tínhamos nenhum professor de referência para aquela turma. Então ninguém assumia a responsabilidade pela aprendizagem ou pela não aprendizagem daquela turma. Então nós tínhamos a professor de inglês, e é muito importante uma segunda língua para essas crianças, numa sala de primeiro ano em que a criança estava aprendendo inglês, mas não tinha professor de português. Não estava sendo alfabetizado. Não estava sendo alfabetizado. Né? Por falta de profissional. Isso, então nós tínhamos diversas prioridades na parte pedagógica para implementar. E fizemos isso de uma maneira muito rápida. Nós não tínhamos avaliação na rede municipal de educação. Como é que eu sei qual escola que está indo bem, qual escola que está indo mal, qual disciplina em cada escola que nós temos um melhor desenvolvimento, um pior desenvolvimento? Nós não tínhamos essas métricas. Então nós precisávamos investir rapidamente, intervir, né, de maneira imediata nessa parte pedagógica. Segundo, rede física. As nossas unidades estavam em situação precárias.
ressalvadas unidades entregues mais recentemente, a maioria das nossas unidades careciam de um olhar mais especial. Nós encontramos escolas em situação de interdição. Eu cito o nome. Escola Municipal Nicanor de Assis, diretora, depois do período de interdição, que assumiu para reformar a escola, a professora Aldre. Então, é uma escola que estava fechada e interditada. Assim como diversas outras unidades de educação infantil, CEMEIs, por exemplo. Então, nós precisávamos fazer um investimento. E nós fizemos. Graças também à autorização do prefeito, nós fizemos um investimento no final de 2021 de quase 40 milhões na rede física. Em 2022, nós repetimos esse investimento. Hoje, as nossas unidades estão, né, já devidamente reformadas, adequadas. Ainda existe muito a fazer, mas nós fizemos essa intervenção. E nós vimos uma situação bem interessante, você falou, e eu lembrei. Na época da pandemia, a gente, o projeto, né, Fran? Chamei a professora Selene, não sei se você conhece, e a gente foi para dentro lá do espaço Graça e Vida, lá da igreja. A gente pegou um espaço de uma igreja com salas, com pátio, e a gente fez um projeto para ajudar as crianças a não ficarem tão atrasadas, tão afetadas na área da leitura, porque isso prejudicou muito, né, esse tempo. Então, a gente viu, a gente percebeu que as crianças iam atrasar muito na leitura, no aprendizado, e a gente fez ali um núcleo de reforço escolar. E a gente pôde perceber essa dificuldade de acesso. É muito limitado, é triste, não é, vereador? Ver, assim, na ponta ali, na comunidade, nos setores, a necessidade de crianças, de adolescentes, de famílias. A gente, através do projeto, a gente consegue ver isso, assim, às vezes é tão distante para algumas pessoas pensar sobre necessidade, sobre limitações. Poxa, como não tem um computador? Não tem gente que não tem, simples assim, né, Fran? É incrível para muitas pessoas, mas acreditem, não tem. Então, ficaram sem estudar 2 anos. Não, e a realidade social dessas famílias, ainda que tivessem um computador por filho em idade escolar, não seria efetivo. Não. Criança sem fiscalização, Exato. Criança, ela e o conteúdo ali, ela não ia aprender, não ia ter uma auto-organização, disciplina, não tem. É da própria formação. Mas eu posso retornar de novo lá no administrativo? Claro. Então, 3 pilares. Primeiro, pedagógico. Segundo, rede física. Investimos em retomar obras paradas, construção de novas unidades. E o terceiro pilar, valorização dos servidores. Então, quando nós retornamos, imediatamente nós criamos um projeto para retornar o quinquênio aos servidores administrativos e docentes. Automaticamente criamos um projeto de lei para trazer aos administrativos um auxílio locomoção ao invés de um vale transporte, aumentando o valor de R$180 para R$300, trazendo natureza indenizatória para uma verba que tinha natureza salarial. Ou seja, hoje o administrativo recebe R$300 de auxílio locomoção e se ele fizer horas extras, se ele extrapolar a remuneração, ele não perde o direito, o que acontecia no passado. Nós garantimos o pagamento do PIS de 2020, que não tinha sido pago, o PIS de 2020, o PIS não, database, 2020, de 2021. Nós também garantimos aos professores o pagamento de 15% em 2021. Em 2022 também o piso foi garantido a esse 2022 foi garantido 15%, agora 15% novamente. Então garantimos aos diretores de escola um aumento da gratificação, garantimos aos trabalhadores temporários que não tinham direito ao auxílio locomoção também o direito a essa verba, porque eles não recebiam. Os temporários não tinham direito a qualquer verba a título de locomoção. Nós garantimos. E no final de 2022, nós conseguimos pagar um 14º. Um abono no final do ano, que nós denominamos ajuda de E os custo. Administrativos também receberam esse abono. Sim, é verdade, e administrativos gente. que recebiam aí salários de R$1.300, receberam de uma vez só R$2.750. E eu lembro que como eles sempre, às vezes, eram esquecidos, ele já comentava, só os professores que vão ganhar esse abono. Sim. E quando souberam que eles também, foi ótimo. Então, para o administrativo, foram 2 vezes o salário. Para o professor de 30 horas recebeu 4 mil, o professor de 60 horas recebeu 8 mil reais. O que o Estado fez, o que o Estado conseguiu valorizar esses profissionais. Então, nós conseguimos também. E faltava, óbvio, dentro dessa construção de direitos, o plano de carreira. O plano de carreira.
Então, já existe uma comissão, nós começamos essa discussão, é essencial que nós venhamos a conseguir aprovar, é uma vontade do prefeito. E eu cito, e todos esses direitos que nós implementamos só aconteceu porque nós tivemos um projeto vindo do Poder Executivo, do prefeito Veracruz, e uma Câmara que veio, abraçou e aprovou o projeto. É lógico. Mas nós temos pontos que precisam ser melhorados. Claro que sim. E terminando o projeto do plano de carreira dos administradores, fatalmente nós buscaremos novas valorizações, outros aspectos que também carecem um olhar especial. E isso é construção. Então, para os administrativos, ainda existe esse ponto que nós temos que melhorar, nós temos que buscar solucionar, que é o plano de carreira dos administrativos. Aí sim, aí eu acredito que a gente completa esse ciclo e consegue buscar outros avanços que ainda não foram conquistados. Ok. Quero só tirar uns minutinhos para lembrar, né, Fran, sobre o nosso QR Code que vai aparecer para você, o nosso Pix, que é cordasocial@gmail.com, cordasocial@gmail.com, nosso Pix, que também vai aparecer para você o QR Code. Se você quer ajudar ações com a professora Fran lá no CEMEI, no SEI, escolas municipais, escolinhas de crianças que ela vai, ela conversa, ela ensina sobre coisas muito importantes de forma pedagógica para as nossas crianças. E também eu, Pedro, a gente é voltado para adolescentes, então a gente tem grupo, né, que a gente trabalha dia de sábado com adolescentes. Nós trabalhamos muito na região norte, que também é a nossa região onde a gente reside. Então, a gente também trabalha em parceria com o CREAS, né, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Nós trabalhamos aonde for necessário e onde for preciso, aqueles que nos chamam, e a gente quer ir até todas essas localidades que necessitam. Então, quero também te falar sobre o Estúdio Way. Se você precisa de fazer, né, a sua gravação, fazer a sua imagem aérea do seu produto, da sua empresa, fale com o estúdio, fala que viu aqui na gravação, no episódio 2, né, do nosso podcast. E também quero te falar, se você precisa de treinamento para a sua equipe na área de temperamentos, desenvolvimento de equipe, na área da comunicação visual, pessoal, marketing, né? O código, né, de imagem, né, tá muito em alta, para te ensinar como vestir, como se comportar, oratória, né, isso é muito importante para vendas, isso é muito importante para o fechamento, né, dos seus negócios, para sua empresa, para sua equipe. Se você precisa, fala com a gente, porque a gente tem uma equipe que também atende consultoria. Fran, você quer continuar com os administrativos? Eu quero continuar com os temperamentos. Eu vou falar, com os temperamentos. Que o secretário, né, o Bessa, vereador, pela minha análise, ele é sanguíneo. Para quem me segue no Instagram, eu falo só de temperamento, viu? Fran Temperamentos. Fran Temperamentos. E aí, os temperamentos são tendências naturais. Nós nascemos com um dos 4 e acompanha a nossa vida até a nossa morte, não muda, né? Então, e o sanguíneo dos temperamentos, ele é o mais criativo, ele é líder, mas ele é um líder que envolve, né? É um líder que se preocupa com as pessoas, assim. Então, né, já fiz sua análise. Concorda? Concordo. Eu tento. Foi fácil ser sanguíneo. A gestão é difícil de ser feita, né? Então, você tenta, efetivamente, buscar. Ninguém lidera ou ninguém participa do processo sozinho. Não. Bobo aquele que acha que ele é mais importante no processo. Você é mais uma engrenagem, né, de um processo complexo. E quando você trabalha na gestão pública é mais difícil ainda. Então, cada dia mais você tem que trazer, eu repito uma palavra que eu adoro, intencionalidade. Você tem que mostrar para as pessoas qual que é a intenção, por que você está aqui. É muito melhor você estar num lugar feliz, é muito melhor você estar num lugar querendo contribuir, querendo fazer, querendo alcançar um resultado, do que você estar ali apenas durante um período do seu tempo. Sim. Né? Eu acho que é muito mais fácil de viver, é muito mais fácil certeza. você obter resultados, é mais fácil da gente encontrar mais a felicidade, eu acho, trabalhando dessa forma. E falando em felicidade, né, o dia 13 de fevereiro, até anotei aqui, 13 de fevereiro, nasceu João Francisco. Sim, João Então, Francisco. e como é que foi, o que mudou depois do João Francisco? Que aí nasceu o pai Bessa. Sim, O que olha, mudou? então, tudo. É impressionante. Eu sempre fui muito ponderado em tudo, né? Namorei muitos anos,
depois fiquei noivo, depois casei, depois demorei um tempo também para ser pai, mas tudo no seu tempo. Então, e quando o João chegou, assim, foi tão bom, foi uma alegria tão grande, mas é um amor que ele inicia de uma maneira tão incipiente, tão pequena, né? De primeiro ver aquela barriga grande e ir crescendo, até você ver aquele rostinho te olhando, te admirando, te observando. E eu acho que Deus fez a maternidade e a paternidade para que a gente possa, cada dia mais, propagar o amor. Eu acho que a maternidade e a paternidade serve justamente para isso. Para a gente não deixar que o amor morra. Né? Então, porque você quer cada dia mais transferir esse amor que você tem para aquela criaturinha, né? Para aquele ser. Então, você não é capaz de retribuir tudo, né, que os seus pais te deram de amor. Mas por isso você tem um filho, que é a sua oportunidade aí de eternizar o amor. Né, de passar o amor ao próximo, né, que é o seu filho. Então, o João é uma bênção, fez 7 meses, João Francisco. Eu acho que ele tem muito meu temperamento também, muito tranquilo, adora... É sorridente. Sorridente. Eu brinco, ele é um meme, porque toda hora você está olhando ele tá rindo. Olha. Nossa, é uma benção. Graças a Deus, com muita saúde, nunca nem gripou o João Francisco. Coisa boa. E se ele quiser torcer pro Vila Nova quando adulto? Vai ser aceito? Não. A gente vai ter que buscar outros caminhos. Tá. Só pra ver. Não, eu tô tentando condicionar, né? Eu fiz uma negociação com a babá, com a tia Sandra, inclusive, que ela vai ter um bônus, né? Se o João Francisco começar a falar papai antes de mamãe. E da mesma forma, a responsabilidade dela também, sob pena de perder Não esse deixar bônus, que vote. não deixar que ele vote. ouça nomes de outros times. Que torce pelo... Isso, Goiás. Exatamente. Então, Entendi. a gente já está trabalhando com ele nisso. Já temos feito fotos com camisas, mostrando para ele. Né? Inclusive, o macacão que ele mais gosta e dorme com ele é verde. Ele gosta, ele falou. Gosta. E engraçado que a mãe comprou um vermelho e um verde. Né? E eu sempre falo para ela, põe o verde, deixa o vermelho. Tanto é que o verde tá bem mais gasto já do que o vermelho. É a tia Sandra, né? Tia Sandra. Tia Sandra, fica a dica que ele não tá ouvindo. Quando você der o papá pra ele, papá de comida, entendeu? Aí ele vai falar papá. Tá falando, papai? Papai. Ganhei o bônus. Pronto. Mas vai ser papai mesmo. Tem esse combinado lá em casa. E fala papai. Não fala pra papai. Lá em casa, eles falaram papai primeiro. Primeiro, né? Foi. Não, e lá em casa a gente tá contando. Então, já tá com 7 meses, eu acredito que nos próximos 2 aí a gente vai ter essa definição se a tia Sandra vai ganhar o bônus ou não. Tia Sandra, vai ganhar! Não, a tia Sandra já ganhou. Já ganhou. Pode contar com esse extra pro final do ano, tia Sandra. E aproveitando o gancho, se ele torcer pro Vila Nova, a gente trouxe um livro aqui pra te agradecer pela sua presença. Não acabou não, gente, mas aqui, ó, O Homem que Sabia Perdoar. Ah, tá? gente. Então, Pra você perdoar já ler, caso ele torça pro Vila. Mas é maravilhoso falar sobre a vida de José Maria Escrivá. Né? Gente, que ótimo, adoro o livro. É um religioso maravilhoso, mas que tem lições de vidas fantásticas. O Homem que Sabia Perdoar. Então, você vai ver, secretário, que é fantástico esse livro. Nossa, eu adoro. E eu amo o que está escrito aí, viu? E eu acho que o perdão é um sentimento muito nobre e essencial para que a gente possa viver bem, viver sem amarras a situações específicas, ao passado. Eu recomendo sempre o perdão também, porque vivemos melhor, né, sem cargas, eu acho. E, Bessa, eu gosto muito de falar do tema impacto social e transformação. Assim, é a nossa área. E tudo, assim, eu levo para essa tendência porque eu acredito muito que a gente precisa fazer alguma coisa, né? A pergunta que eu tenho aqui, queria muito ouvir de você, se você acredita que para ser um agente transformador, e acredito que um político também né, que tem o desejo de cooperar com a transformação social, se antes ele precisa haver essa transformação do indivíduo, por dentro, ali, particular, íntimo, e se tem uma experiência dessa com você, se você pode compartilhar com a gente. Claro, eu acho que é essencial para que você possa, você só doa, você só participa daquilo que você tem.
É claro, é essencial que as pessoas cada dia mais estejam preocupadas com o próximo. A gente vive em comunidade. Sim. A gente vive num coletivo. Sim. E não dá para eu imaginar que o que acontece com o próximo numa cidade relativamente pequena, igual Goiânia, né, não vai me impactar. Eu não posso fechar os olhos onde eu vejo crianças estudando ali no Alto Bueno em escolas cujo valor do salário, da mensalidade, é 4 vezes a média de um salário, né, da cidade. Então, uma mensalidade de 4, 5 mil reais. E enquanto uma criança não tem um chinelo para poder frequentar uma escola pública. Eu acho que a política, ela é a principal forma de você atuar, né? Quando eu falo que eu vi na gestão pública que você pode fazer mais do que como individual. Sim. Eu acho que cada dia mais a gestão pública tem que se preocupar em ocupar o espaço, em exercer a sua obrigação. Então, acho que não haveria necessidade de tantas instituições, hoje tem tanta gente buscando, né, auxiliar nesse processo, porque às vezes o poder público não ocupou historicamente esse lugar, né, de provedor desses Sim. direitos sociais. Uhum. Então, ainda bem que nós temos, né, essas pessoas que se preocupam sim com essa intervenção, mas eu acho que a política ela é importante para isso. Cada dia mais nós temos pessoas preocupadas, né, com a parte social, com a formação completa, com a formação integral do indivíduo, né? Você não basta fornecer o alimento, não basta você fornecer a saúde, você tem que formar, você tem que capacitar esse cidadão. E não formar só um profissional, mas formar um cidadão. E para isso eu acho que a educação é a melhor ferramenta, né? Então, quando você vê pessoas, crianças hoje, tendo educação de qualidade, a título de exemplo em Goiânia, na educação infantil, hoje nós temos uma educação de qualidade, de referência, né, nos nossos CMEs, nas nossas unidades, onde recebemos diariamente crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses. Sim, a educação infantil é fantástica mesmo. Sim. Eu falo que todo mundo que tem criança em idade de educação infantil, eu aviso, olha, é melhor no CIMEI do que às vezes na instituição particular. Eu dou esse testemunho. A qualidade é sensacional. Eu dou esse testemunho. E essa mesma qualidade a gente tem que buscar cada dia mais no ensino fundamental, no ensino Sim. médio, no ensino profissionalizante. Então nós temos que ter essa referência. Não pode existir essa discrepância tão grande entre entidades privadas e o ensino público. Mas aí nós temos ferramentas sociais também para que haja a diminuição dessa distorção. Eu como professor universitário, eu sou apaixonado pela universidade. E durante muito tempo eu via críticas. Mas tem muita gente na faculdade. Mas tem pessoas chegando na faculdade sem o devido preparo da educação básica, né? Nós temos semi-analfabetos na faculdade. Ainda bem que nós temos esse. Porque eles poderiam ter ficado lá no ensino fundamental. Nós não podemos condená-los. Ele conseguiu entrar na faculdade, isso é um erro? Não, o erro está na formação deficiente. Então vamos corrigir a formação deficiente para que ele continue a ingressar na faculdade, mas devidamente preparado. Então são críticas que, se a gente for verificar historicamente, né, antropologicamente, a culpa é nossa de não ter formado esse indivíduo. Mas porque nós não formamos adequadamente na educação básica, nós temos que condená-lo a não ter acesso à faculdade. Você só transfere aquilo que você tem. O pai que teve acesso a uma faculdade, a mãe que conseguiu fazer uma graduação, é claro que ele vai querer que seu filho também o tenha. É claro que ele vai querer passar isso para o próximo, ainda que ele não venha atuar na área dele. Outra crítica à faculdade, mas não tem emprego para todos os que são formados, exemplo, em direito. Mas a faculdade, a educação, ela forma o cidadão. Ela não tem como objetivo formar o profissional apenas. Então vamos formar o cidadão, né? A profissão, ela decorre disso. E não é um erro, não é um problema. Ainda bem que cada dia mais nós temos pessoas na faculdade. Temos que fortalecer a educação básica, preparar esse cidadão, preparar essa pessoa para que ele possa ingressar na faculdade melhor preparado. Para que ele possa ingressar na faculdade com condições de se desenvolver melhor, de se desenvolver mais. Mas não é um erro. Sim. Secretário, só uma pergunta que eu achei interessante. O senhor passou pela SEMAD e ficou lá 50 dias. O que aconteceu? Por que foi tão rápido assim e você decidiu voltar para a Câmara Municipal? Eu não tive experiência como vereador,
na atividade estrito de parlamentar, porque eu ingressei em 2021, a eleição foi vencedor em 2020, a partir de 1º de janeiro fui diplomado e ingressei no mandato. E fui convidado em março para secretário de Educação. Então, em fevereiro e março, até não tiveram muitas sessões na Câmara, porque estávamos em pandemia, lockdown, fechamento, abre, etc. Então, não tive uma experiência tão grande. Na educação, como eu disse, eu me encontrei. Fui muito feliz na educação e saí da secretaria com a sensação de dever cumprido. No tempo em que eu estive na secretaria, eu busquei o melhor para a rede, eu busquei o melhor para os nossos alunos, para os nossos servidores. Estive no chão da escola, né? Então, às vezes, as pessoas me falam, nossa, nunca nós tivemos um secretário tão presente, né? Eu tô na rede há 20 anos, nós nunca tivemos uma pessoa tão próxima da escola. Eu falo, então foram os anteriores que perderam. Porque é ótimo estar no chão da escola. As experiências, as trocas de experiência são fantásticas. Muitas das decisões que eu tive que tomar foram baseadas na vivência do chão da escola. Na praxis ali, né? Via os problemas ali no chão da escola, dialogando com diretores. São profissionais que têm 20, 25, 30 anos de rede. São profissionais que, pelo conhecimento, poderiam estar no meu lugar como secretários. Pelo currículo, pela experiência, pela vivência na educação. Então, como não trocar essas experiências? Como não dialogar com esses profissionais? Então, para mim, eu acho que o que mais facilitou o meu trabalho foi justamente essa experiência trocada diariamente. Então eu falo, das 376 instituições, eu conheço uma boa parcela delas. E como não, assim, desculpa, mas Claro. como não também, né? Uma pessoa da área da educação, não conviver com as pessoas da educação. Né? Como? Foi fantástico. Fica, né? Foi fantástico. Acho que estar junto com esses servidores, ouvir os servidores. Eu adorava chegar em casa e ainda recebo. Né? Adoro responder Instagram, o pessoal manda as mensagens e eu adoro responder com a voz, né? Via mensagem de áudio, para a pessoa saber que é você sou eu mesmo, que estou não respondendo. é o contratado que cuida do seu Instagram, Exato. é ele mesmo que cuida do Instagram dele. Eu adoro responder, justamente para a pessoa sentir que está sendo ouvida. E de fato estava. Né? E sempre adorei. Não é inteligência artificial. Não é aí. E eu sempre gostei de discutir. Gente, quantas as vezes que eu chegava numa instituição, vinha um servidor querendo discutir, eu sentava, há poucos, 2 semanas atrás, chegando na instituição, a servidor, nossa, eu acho que a gente precisava evoluir nisso. Eu falei, vem cá, senta aqui, vamos discutir nós dois. O que você acha? Não, eu acho isso, eu discordo de você. Não, tem que ser assim, nós fizemos isso por isso. E ao final, ela, gostei de você. A pessoa, ela precisava ser ouvida e mais, ver um lado de que ela não via, de que ela não conseguia enxergar. Então, essa foi uma discussão que eu consegui demonstrar o que me levou a tomar essa decisão, o que levou a caminhar dessa forma. Outras vezes, a pessoa a qual eu estava discutindo, ela me mostrou que eu estava errado. E isso, quem ganha é só a educação. Essa pessoa que partia de uma premissa errada foi convencida e ela vai propagar isso. Outras vezes o gestor foi convencido de determinada situação que também trouxe um bem para a rede. Então acho essencial isso. É essencial que você verifique. Então a gestão, ela parte do pressuposto de preparo, de qualificação, de planejamento, mas existem, né, fatos diários, né, substratos fáticos, é o que dá conteúdo à administração pública, que isso acontece no dia a dia, que isso vai amoldando a sua gestão diariamente. E estando na escola, você viu a questão do déficit de servidores. E também vi no seu discurso lá na Câmara a cobrança pelos convocados no concurso. Então, eles realmente serão convocados. E o senhor acha que vai ter mais convocações após essa? É uma coisa que pode acontecer ainda? Com toda certeza. Eu repito, a gestão é uma construção, por exemplo. Nós tínhamos anos que nós não tínhamos um concurso público na rede. Na Rede Municipal de Educação. Em 2022 saiu esse concurso. E aí o pessoal, às vezes, eles perdem a razão quando eles criticam, mas tem que convocar. Claro, e só vai convocar porque aconteceu o concurso. Sim. E só vai ter a segunda convocação agora porque aconteceu a primeira. Então isso é uma construção. Né? E na administração pública nós temos que respeitar alguns princípios. Legalidade, motivação,
né? Então, é essencial que as pessoas tenham essa ciência. Então, aconteceu a primeira convocação desse concurso que completa um ano, agora no dia 30, a homologação dele. O concurso tem validade por 2 anos, podendo ser prorrogados por mais 2. Então, fatalmente, nós ainda teremos aí mais 3 anos de validade desse concurso. E nós sabemos, na administração pública, é essencial que nós temos, cada dia mais, servidores concursados, com vínculo indeterminado com a rede. Por quê? Porque você tem condições de investir nesse profissional. Sim. Você tem condições de formar esse profissional. Pensar nessa escola, nesse trabalho a médio e longo prazo. Isso. Então, houve, sim, acredito ainda mais convocações. Agora está finalizando a segunda convocação, com um quantitativo bastante expressivo. Na primeira convocação foram mais de 700, agora na segunda 465. Então, e é essencial que cada dia mais nós tenhamos, né, esses trabalhadores. E assim pensa a prefeitura atualmente. Então, o prefeito, ele foi, como disse, foi ele que fez esse concurso, né? Temos que reconhecer, né, que em 2022 foi ele que fez, homologou, fez a primeira convocação, fez a segunda, né? Agora, e nós temos que buscar cada dia mais dialogar e buscar essa evolução. Ok. Maravilhoso. Eu tô torcendo para esse pessoal chegar. Eu conheci já os primeiros convocados, alguns administrativos, porque eu sou apoio, né? Então eu visito escolas também. E que pessoas maravilhosas entraram, secretário. Pessoas de altíssima qualidade que vão fazer diferença. Sim, e eu fico feliz de ver cada dia mais os concursos da prefeitura, especialmente da educação, sendo buscado por profissionais. Nós temos profissionais de altíssimo nível. E cá entre nós, a formação, eu conheço as faculdades, né? Conheço a Universidade Federal, Pontifícia Universidade Católica, entre outras universidades que eu já dei aula ou na graduação a nível de pós-graduação, são faculdades, especialmente de educação, fantásticas. Nós temos hoje o quadro praticamente completo de servidores da UFG na área de educação, de doutores e pós-doutores, da PUC da mesma forma. Então nós temos uma academia que cada dia mais forma profissionais brilhantes na área da educação, especialmente na área de pedagogia. Então é essencial que nós tenhamos cada dia mais esse investimento, né, para a gente ter também profissionais melhores preparados. Então esses que estão chegando agora, depois de um processo seletivo, depois de um concurso público muito exigente, inclusive, nós temos recebido aí diversos profissionais com uma qualidade muito alta de fato. É verdade. E é bom de ver. Se você quer que a sua marca apareça aqui na tela da nossa TV, que você exponha, né, dê visibilidade à sua empresa, ao seu negócio, ao seu serviço ou à sua pessoa enquanto profissional, fale com a gente também. A gente sempre deixa as descrições nos episódios, né, a descrição com os contatos, os nossos canais aí de rede social. Se você quer fazer um pacote de publicidade do seu negócio, fale com a gente, que a gente também tem essa opção que vai ajudar e muito contribuir com tudo isso que a gente está falando aqui. Nós estamos falando muito da educação e é um tema que é muito importante para nós e está, né, dentro aí daquilo que a gente chama de impacto também, impacto social. Nós somos Corda Social, um trabalho, um projeto que visa mesmo o resgate, né, da estima, o resgate do emocional, né, da gestão emocional, inteligência emocional, esse resgate, né, do emocional saudável dos nossos adolescentes, das nossas crianças, da nossa juventude. Eu posso fazer a próxima pergunta? Sim. Você quer falar mais alguma coisa sobre alguns desses assuntos que a gente já estava falando? Não, pode fazer, porque eu sei que a sua pergunta é profunda. É um momento assim que a gente tem de pergunta séria. Né? É porque eu que sou a fofinha do programa. Ela que é a brava. Mas pode eu vou evitar até... essa pergunta? Não. Não pode pular. Pode. Não pode pular. Sanguíneo não pula a resposta. Entendi. Não, mas eu sou um sanguíneo que eu descobri Sério? agora que eu sou sanguíneo. Sério, então... tá se adaptando ainda a esse diagnóstico aí. Vamos lá, vamos para a pergunta. Mas eu não peguei pesado, assim. Não, ela não é uma pergunta muito nervosa, Entendi. muito brava, porque eu considerei muito a Fran. Porque ela falou... Eu sou sanguíneo e sou curioso, então vamos com essa pergunta. Vamos tomar cuidado com essas perguntas perigosas, Lud. Eu falei, tá bom, prof. Tá bom, prof. Então, vamos lá. Eu até anotei, fiz um textinho. Eu peço licença para ler, porque assim, é muito importante. Eu fiz questão de redigir aqui.
Nas nossas ações do Cordas, nas escolas, né, a gente atua muito ali. Não sei se você conhece a escola Aristoclides Teixeira. Sim. Deixo aberto para que você conheça a escola. Mas que bom que você conhece. É o 2º ano que a gente faz ações ali na escola, né? E o ano inteiro a gente está à disposição da escola, né, Aristoclides Teixeira. Quem está, né, na direção é a Michele. Quero até fazer uma cena aqui para ela, uma pessoa muito, assim, que abriu a escola para a gente. E a gente tem o zelo, né, o cuidado de entrar na escola e ser somos zelosos com aqueles que vão ali, porque a gente sabe do cuidado com as crianças. A gente sempre faz uma dinâmica de pergunta, sempre que a gente tem a oportunidade de pergunta, assim, o que você, como é que é? Eu vou ler aqui. O que você gostaria de ser? Quem é você e o que você gostaria de ser? E as pessoas elas sempre respondem que quer melhorar enquanto pessoa, né? Quer ser bem-sucedida financeiramente, que quer ser rico. Eles escrevem assim, né? Quero ser rico. Os adolescentes. Né? Os adolescentes, os alunos. Esses especialmente de 8º e 9º anos, né? E outra coisa que eles falam mas uma coisa que a gente observa, a falta, né, de escrita, a condição de escrita muito limitada, que a gente vê mesmo essa coisa da educação na vida deles, a gente presta atenção a isso, inclusive a gente guarda tudo isso para ser um material. E uma coisa muito assim que eu sempre observo e falo para o Pedro, é incrível, a maioria esmagadora fala, eu sou triste, que é uma coisa que eles sempre escrevem. Eu não sou feliz. Eu gostaria de ser alegre, feliz. Eu gostaria de ser eu. Ou seja, eles têm a noção de que não são o que querem ser, né? O que poderiam ser. E a gente vê uma baixa muito grande no emocional, na vida dessas crianças, né? Desses adolescentes. Então, eu gostaria de perguntar para você ao que você atribuiria essa baixa, essa tristeza, essa questão emocional dos nossos alunos. E aí, pegando, né, a questão de escola pública. Eu até peço desculpa aqui eu coloco um pouco meu emocional aqui, aflora, porque a gente ama mesmo fazer essas ações. E quando a gente lê, né, assim, eu não sou feliz, eu gostaria de ser feliz, eu gostaria de ser eu mesmo, eu gostaria de ter alegria na minha casa. Né, muitos até escrevem, eu gostaria de ter um pai, eu gostaria de ter tempo com os meus pais. Tudo isso a gente lê. Mas, assim, uma maioria, eu não sou feliz. Eu gostaria de ser feliz, eu sou triste. Aí é uma situação que de fato nos remete a uma situação muito mais ampla, né, e profunda. É essencial que nós venhamos a buscar junto a esses jovens o que tem sido motivado de maneira, o que tem sido a motivação preponderantemente nesses casos, né? O que tem levado esses jovens a esse posicionamento, a essa premissa, né, de que não são problemas sociais, se sim, são pontos que a gente deve trabalhar, né? Então, eu acho que a educação ela tem esse papel, né, de facilitar a vida do jovem nesse aspecto de acesso à informação, da qualificação, de poder mesmo exercitar um sonho. Então o poder público tem essa missão. Então um jovem hoje com 13, 14 anos, de fato, o quantitativo de dúvidas que permeiam a cabeça são inúmeras. O que eu vou ser, como que eu vou sair da faculdade, como que eu vou entrar na faculdade, como que eu vou sair da escola e entrar na faculdade, quem vai pagar essa faculdade, eu terei acesso ou não, vou conseguir seguir com esse sonho, vou poder fazer meu curso, vou poder, né, conseguir meu carro, minha casa. Então, de fato, é um período ali de muitas mudanças e de muitas incertezas, que o poder público ele tem que intervir nesse processo de formação e garantir para essas pessoas pelo menos o direito de sonhar. Não, eu vou fazer o meu curso, né, eu vou concluir o meu ensino médio, mas eu vou ter possibilidade de ingressar na faculdade, seja na faculdade pública, seja na faculdade privada, com a possibilidade de uma bolsa ou condições de pagar essa faculdade. Então, acho que o poder público tem essa missão também de possibilitar
a essa pessoa o direito de sonhar. Né, eu vou concluir o 3º ano, eu vou conseguir um emprego, porque a minha cidade é fácil de conseguir emprego, porque meu primo, meu irmão, que tem 20, 21, conseguiu. Então, acho que o poder público tem que atuar nisso. Diminuir essas mazelas sociais, buscar erradicar esses problemas, para que as pessoas possam ter esse direito de sonhar também. E o sonho, ele é inerente aos jovens. Mas eu vou falar que eles nem esses pensamentos eles não têm. A gente percebe que eles não têm expectativa de futuro e de vida, que é uma coisa que é um reporte, né? Um feedback das pessoas ali, né? Da educação. Então, eles não têm expectativa de vida e de futuro. Então, eu acredito que nem isso eles pensem, de fazer uma faculdade, por exemplo. Acredito mesmo que não é uma expectativa desses adolescentes de chegar até esse ponto de fazer uma faculdade. Que o Instituto Cordas pode até mostrar esses dados, né, para o poder público, Claro. Porque é mais uma ajuda como um retrato de como está a saúde emocional, né, dos nossos alunos. E eu acho que a faculdade, por exemplo, é um exemplo de que talvez seja uma realidade distante deles. Então, o que eu vou fazer depois do 3º ano? Eu vou conseguir emprego, eu vou ingressar na faculdade, vou ingressar no curso técnico? Esse trabalho que a gestão pública tem que fazer sempre. Né? Hoje nós temos, por exemplo, um investimento muito alto no ensino médio. Né? Então, hoje nós temos diversas escolas em tempo integral, onde que essas crianças passam o dia, aquele contraturno, aquele outro período, ele não está mais em casa, não está mais na rua. Então, é importante, mas essa criança tem que ter condições de estar na escola. Né? Então, eu acho isso. Eu acho que o poder público ele tem também essa missão de possibilitar às pessoas esse direito de sonhar, né? de estar numa realidade onde a violência ela tem diminuído, né? A educação ela tem que prevalecer, com condições de que essa criança possa cada dia mais ter acesso a essa informação, buscarmos essa saúde mental, que é um problema hoje nas nossas unidades, tanto para servidores, professores, quanto também para alunos. Né? Então, o volume de informações que nós recebemos hoje é um volume muito grande, né? O distanciamento das pessoas cada dia mais acontecendo. Pessoas uma do lado da outra e distantes emocionalmente, né, por conta das vinculações sociais e telemáticas, né, que hoje têm sido substituídas. Então, acho que também é dever do poder público buscar, né, essa garantia desses direitos sociais também e até mesmo esse direito de sonhar, de poder evoluir. E isso ser trabalhado também dentro das escolas com as crianças, de que ela pode ser protagonista do destino dela, que ela pode buscar um futuro melhor, um futuro diferente daquele que os pais, por exemplo, tiveram, né? Sim. Quer fazer mais uma pergunta, Fran? Eu quero agradecer, secretário. Já acabou? Já estamos caminhando para o final, né? Mas foi muito honroso ter a sua presença aqui. Desejar sucesso nesse final de mandato, porque já está se aproximando outro, né? E nós acreditamos mesmo no seu coração, no trabalho que você tem feito e acreditamos também na educação. Então, a sua pauta nos alegra, porque a educação precisa de representantes ali na Câmara e o senhor é um deles e a gente está contigo, tá bom? Obrigado, agradeço, Fran, Lud. Eu ingressei no meu mandato com o objetivo de defender algumas pautas. E, obviamente, a educação ela já tinha prioridade e só ganhou mais destaque e notoriedade nesse trabalho meu. Então, como eu falei, a educação ela é base de todos os outros direitos sociais. Eu acho que a gente conseguir avançar nos indicadores da educação, nós conseguimos avançar na educação pública de qualidade, nós teremos reflexos disso na saúde, na empregabilidade. Então é essencial que a gente busque. Então, de todas as minhas bandeiras, né, que eu tenho, que eu defendo, que eu busco, até mesmo na área do direito, a educação é a principal delas, até porque ela é base dessas outras demandas sociais. Uhul! Viu, gente, da educação? A gente é prioridade. Com toda certeza. Quero agradecer, né, ao público, quero agradecer ao convidado em especial. Quero agradecer mesmo por você ter tirado esse tempo, nessa tarde, para falar com a gente, né, neste dia. Quero agradecer muito, né, a sua presença para falar sobre a sua vida pessoal e tudo aquilo, né, que você acha importante deixar, principalmente para, né, os servidores da educação, né, que acredito ter muitas novidades, né, e muitos benefícios, né, pelo visto, né, e através aqui da nossa professora, né,
Eu percebi, né, Fran? Eu percebi. Mas quero também deixar o convite para que você conheça o nosso trabalho, para que todos vocês conheçam o nosso trabalho. E quero perguntar o seguinte, se você, né, quero deixar aqui o espaço para que você fale algo que você queira dizer para o pessoal que está nos vendo, assistindo, e que vão continuar vendo, né, o episódio aí pelo longo dos meses, né, e do ano. Sua mensagem final. A sua mensagem. Só de agradecimento, muito obrigado pelo convite. Eu adorei participar no programa. Eu adoro falar de educação, né? E adoro falar também de empreendedorismo social. Sim. Adoro falar da possibilidade da mudança que nós podemos fazer na vida das pessoas. Se eu acho que na nossa existência, se nós conseguimos ajudar uma pessoa, eu acho já algo louvável. Né? Imagino o que a gente faz com a educação. Sim. A gente pode ajudar um quantitativo muito grande. Então, só agradecer mais uma vez, me colocar à disposição. Né? E o meu trabalho vai continuar, né, como advogado, como professor, como gestor público, para que a gente possa fazer a diferença, para que a gente possa fazer o nosso trabalho e esse trabalho nosso possa reverberar na vida de outros que precisam. Né? Perfeito. Obrigada, Fran. Obrigado, Agradeço. Bessa. Obrigado, pessoal. Obrigado, Estúdio Way, Corda Social, 3 Impacto. Joga lá também, @3 Impacto. E se você quer aparecer aqui na nossa TV, fale com a gente. E tem o QR Code e também, né, o nosso Pix, cordasocial@gmail. E peço carinhosamente que vocês deem uma atenção para o impacto social, o empreendedorismo social, né, a gestão, né, o interesse público, porque nós estamos aqui para isso. E se você gostou dessa entrevista, vou te interromper. Deixa o seu coraçãozinho, deixa o seu like. E o seu comentário. Comente, faça comentário, compartilha, né, esse episódio. Isso. Nós vamos soltar lá os cortes e você também compartilha, fala com seus amigos, manda para todo mundo, porque a gente vai trazer pessoas, vocês viram aqui, né, que a qualidade aqui do nosso podcast. Não é todo dia que você encontra um podcast que traz aqui o Wellington Peça. Isso. Então, você já viu o nível deste podcast. Fique atento, porque vocês vão ver coisas maravilhosas, né, a partir, né, deste projeto. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Obrigado por mais um episódio. Beijo. Tchau, tchau.